Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar na casa dEle, adorando a Ele, bendizendo o nome dEle. Quero agradecer a presença da minha mãe aqui hoje. Quero agradecer a liderança pela oportunidade. Marcos capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 35 ao 37. Marcos 6, 35 ao 37. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Senhor Deus e Pai, eu quero te bendizer, te louvar e te agradecer por esta noite, porque nós já sentimos a tua presença neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, porque é o Senhor quem conhece, Pai, Deus, este povo que é povo teu. É só tu, ó Pai, que sabe do necessitar de cada um de nós. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, venha nos ajudar esta noite a entender a tua palavra, venha nos fortalecer com esta palavra, nos alimentar, porque grande é a nossa necessidade, Pai, de Ti. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus. Podeis assentar? A Bíblia vai dizer nesse versículo, no capítulo de número 6, e vai nos mostrar a multiplicação dos pães. Mas eu quero chamar a atenção de vocês esta noite, porque vai mostrar aqui o sentimento de Jesus por essa multidão. E diz aqui nos versículos que Jesus, ele tinha compaixão dessa multidão. E ele tinha compaixão dessa multidão porque ele conhecia essa multidão que seguia. O motivo deles estarem seguindo a Jesus, ele conhecia cada um deles. Ele via que eram pessoas que necessitavam da ajuda dele. Ele via que eram pessoas que precisam de ser alimentadas, ensinadas. Eram pessoas que estavam perdidas e seguiam Jesus e buscavam Jesus, e ele vai comparar essa multidão. Eram como ovelhas que não têm pastor. Mas ao contrário dos sentimentos de Jesus, a Bíblia também vai mostrar para mim e para você os sentimentos dos discípulos. Então, ao contrário de Jesus, que conhecia a multidão e sabia dessas necessidades, ele via o cansaço dos discípulos, ele sabia do cansaço dos discípulos, que vai mostrar aqui nos versículos anteriores, que apesar deste cansaço, porque ele dizia assim que precisavam, não tinha nem tempo para comer, ele vai dar responsabilidade a esses discípulos. E ele vai mostrar que, pelas palavras desses discípulos, o que eles sentiam por essa multidão, e eles se aproximam de Jesus. E ele diz para Jesus: manda essa multidão embora. Despede essa multidão, porque eles queriam dizer que eles não tinham condição de ajudar. Era gente demais, pastor. Era grande a multidão e eles chegam até Jesus: olha, fala para eles ir buscar o que eles precisam aí nas aldeias, porque nós aqui, nós não temos condição de ajudar esse povo. E naquilo que é necessidade, naquilo que nós precisamos, Jesus, ele conhecia, mas os discípulos insistiam com Jesus em pegar e pedir à multidão que os levasse. E despede a multidão. Mas agora me diz, quem tem aquele que pode tudo, quem tem aquele que tem poder para fazer todas as coisas, quem tem aquele que é dono de todas as coisas e faz o impossível, sente falta de alguma coisa?
E eu preciso entender isso, porque eu preciso saber como pedir. A Bíblia diz que eu peço e não recebo porque eu peço mal. E além de saber o que eu preciso pedir, saber pedir, eu preciso me importar com o meu próximo. E a motivação do meu coração, que vai fazer com que Jesus se mova ao meu e ao seu favor. É a motivação do meu e do seu coração que vai fazer Jesus se mover ao meu e ao seu favor. E porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós precisamos do Senhor e nada nós podemos fazer sem o Senhor. O problema é, e antes da gente orar, antes da gente colocar na mão de Deus, a gente quer fazer, né? A gente vai lá e a gente quer resolver, a gente quer agir. Então, antes disso, eu preciso saber que eu preciso orar. Eu preciso orar para saber como fazer, o que fazer e se é para eu fazer. Davi era assim. Ele orava a Deus e falava, Senhor, eu posso ir lá nessa guerra? Senhor, eu posso ir, então como que eu vou? E Deus dava estratégias para ele, vai por trás, não, agora é pela frente. Não era assim? Só que às vezes a gente é tão afoito e a gente não sabe nem se Deus está naquilo, se Deus está naquela decisão, se Deus está naquele negócio que a gente quer fazer. Não é assim? E Jesus, ele veio esta noite, através dessa palavra, antes de fazer o milagre da multiplicação na minha e na sua vida, antes de fazer este milagre para todos comerem. Ele vem ensinando os discípulos o que fazer. Então ele pergunta, quantos pães tendes? E os discípulos respondem, 5 pães e 2 peixes. Então, peraí, não é só pão que tem também peixe. Então, Jesus pega e fala assim, não, então eu quero que vocês organizem. Ele manda organizar o povo, porque Jesus, ele sabia o que ele iria fazer, e ele sabia da grandeza do que ele iria fazer, e ele sabia da necessidade do povo. Então ele pede para organizar, porque era na organização que eles iriam receber o milagre. E eu preciso entender isso, porque eu preciso saber que eu preciso ser organizado. Jesus é organizado e ele manda o povo se organizar. Saber o que eu tenho na minha mão, porque Jesus, ele pergunta, e ele pega os 5 pães e os 2 peixes da mão dos discípulos. E o que os discípulos tinham na mão? O que é que eu e você tem na mão? Davi, o que você tem na mão? Ana, o que é que você tem na mão? Samuel, o que é que você tem na mão? Porque é o que você tem na mão que Deus vai usar. É o que você tem na mão, é a harpa que você tem na mão, é o louvor, é a adoração que você tem na mão. Você sabia que a adoração é uma arma de guerra? Você sabia que o louvor é uma arma de guerra? Davi, quando ele tocava a sua harpa e adorava a Deus, o espírito imundo saía de Saul. Adoração, louvor é uma arma de guerra. Então eu vou fazer uma visita, eu vou começar a orar e preparar o ambiente. Então eu preciso agora cantar um hino na casa da irmã. Então vamos cantar para a direita, para a esquerda. Eu preciso ter discernimento. Não é qualquer hino, a gente precisa pegar o hino da harpa. A gente precisa louvar, adorar a Deus, louvores que exaltam o nome do Senhor, porque eu preciso preparar aquele ambiente, e eu preciso cantar a palavra cantada. A palavra cantada é a palavra que traz a libertação. E quantos hinos a gente canta aqui, que tem a palavra na letra desse hino? O meu louvor e a minha adoração é uma arma de guerra. Deus habita no meio dos louvores. E eu preciso entender dessa forma, porque eu estou no meio de uma guerra. E os discípulos entregam isso, entregam o que eles tinham na mão de Jesus, porque não é em outra mão, é na mão de Jesus que eu vou entregar. E eles começam agora a entender o que era necessário fazer.
porque a ordem era para eles alimentarem a multidão. E a ordem para alimentar a multidão não mudou. Mesmo eles trazendo argumentos para Jesus, ele diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Essa multidão que eles queriam dispensar, essa multidão que eles não viam a possibilidade de ajudar, ele pega essa multidão, ele coloca a responsabilidade nas mãos dos discípulos, e mesmo com todos os argumentos que eles chegam até Jesus, ele diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Então, tomando os pães e os peixes, ele ergue os olhos aos céus e abençoa. E eu preciso aprender a erguer os olhos aos céus. Com aquilo que eu tenho na mão, eu preciso erguer os olhos para os céus, porque é dos céus que vem o meu socorro, é dos céus que vai vir a minha providência, é dos céus que vai vir o meu sustento. Então, eu ergo os olhos aos céus, faço que Deus me abençoe, que Deus coloque nas mãos do Senhor, e Ele fará o milagre na minha e na sua vida, porque é dos céus que vem. Eu preciso aprender que é dos céus que vem, eu preciso colocar na mão do Senhor. E Jesus, ele partindo os pães, partiu os peixes, ele entrega a multidão? Não, ele entrega nas mãos dos discípulos. Ele entrega na mão daqueles que ele deu a responsabilidade de fazer. Ele entrega na mão daqueles que ele chamou para fazer. Aquilo que era necessário, aquilo que era preciso, ele toma a providência na mão do discípulo e entrega na mão dele. Versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Os discípulos agora aprenderam como fazer, eles aprenderam o que fazer, e eu e você nessa noite temos que entender que a responsabilidade é minha e sua, porque conhecemos Jesus. A responsabilidade é minha e sua, porque é nós que conhecemos aquele que pode todas as coisas. Somos nós que conhecemos aquele que faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Adoração é viver em dependência do Senhor. Adoração é viver na obediência do Senhor. E Jesus, ele ensina, mesmo com o pouco que eu tenho, que mesmo com este pouco que eu tenho, é suficiente na mão de Deus. Aquilo que você tem, meu irmão, aquilo que Deus colocou na sua mão, Senhor, Deus tem te dado responsabilidades, e isso que Ele colocou na sua mão é suficiente para você cumprir com a responsabilidade que Ele te deu. Então, nessa noite, adore a Deus com um pouco que você tem, adore a Deus com aquilo que Ele colocou na sua mão, adore a Deus com a sua obediência, ergue os olhos para os céus, não veja a dificuldade, não vejo o tamanho da multidão. E aqui eu falo multidão, que todo mundo aqui tem uma multidão na sua vida. Você sai, você vai para a fila de um banco, alguém reclama algo com você. Você vai no seu trabalho, lá tem gente para você interceder. Você vai ali na esquina, lá você escuta alguma história de alguém contando algo. Lá você tem mais um para interceder. Se num dia a gente prestar atenção naquelas pessoas que passou por nós, grande é a multidão no final da semana. E você tem uma grande multidão, e você sabe o que fazer. E Deus te deu autoridade e poder para fazer. Então, se a gente começar a olhar a dificuldade, se a gente começar a olhar a multidão, se a gente começar a olhar as impossibilidades, a gente estagna, fica parado. A gente não faz nada. E eu preciso usar a minha fé. Pega a Bíblia.
Quando você vê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver homens e mulheres impossíveis de acontecer, com as dificuldades que tinham, mas que usaram a sua fé. Homens e mulheres que começaram a agir através da sua fé, se levantaram através da fé e grande foi o milagre. Deus é o mesmo, Jesus ele não mudou, ele pode fazer, ele abre o mar vermelho, ele coloca a porta onde não tem porta, ele manda a nuvem, ele coloca a nuvem e coloca a muralha de fogo e ele faz aquilo que é necessário. Eu e você, a gente tem que crer, a gente tem que colocar a nossa fé em ação, porque ele faz. E ele vai fazer na minha e na sua vida essa noite. Ele vai fazer a multiplicação na minha e na sua vida essa noite. Começa a colocar a sua fé, começa a colocar as coisas que ele colocou na sua mão. É o que ele colocou na sua mão? Tem na sua mão a oração, tem na sua mão o dom, tem na sua mão a palavra, tem na sua mão a intercessão. O que tem na sua mão? Deus colocou na sua mão e ele vai trazer a multiplicação na minha e na sua vida, porque grande é a vitória na minha casa, na sua casa, na minha família. Só que essa multiplicação acontecerá e eu não posso esquecer da multidão. Eu não posso esquecer daquele que está próximo de mim. Amém? Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. Eu vou interceder por você essa noite. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar por esta palavra, porque sei que é a verdade para a minha vida, para a vida da tua igreja, o que foi ministrado neste lugar. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que, Senhor, nós imaginamos, porque grande é a vitória nesta casa, grande é a vitória na vida do teu povo, e eu creio, Senhor Deus, nas promessas, porque o Senhor não falha, o Senhor não tarda, e o Senhor não perde batalha. Tu és o dono da casa, tu és o dono da Arabaracebe Camantuí, tu és o dono, Senhor, da igreja. Toma o teu povo, ajude o teu povo, entra, Pai, com a providência, Senhor Deus, e traz a multiplicação. Meu Pai querido, Rei da glória, em nome de Jesus, vai alcançando a casa dos teus filhos, vai alcançando a mente dos teus filhos, vai tirando todo bloqueio, vai repreendendo, ó Pai, todo agir de Satanás essa noite. Meu Deus querido, amigo fiel, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, porque nós precisamos de ti, nós precisamos, ó Pai querido, Senhor, da tua presença na nossa vida. Multiplica, Senhor, meu Pai, toma os dons do teu povo, renova o teu povo esta noite, toca no teu povo, age no lar dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus eu peço a ti, em nome de Jesus.